Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos, irmãs. Deus abençoe o dia de vocês, que Deus possa abençoá-los e guardá-los. Estamos aqui mais uma vez, eu, a irmã Lídia, o meu esposo, o irmão Jesus, para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, amém? Para compartilhar aquilo que o Senhor ele tem nos dado. Então, nós estamos aqui e pedimos a vocês que vocês possam aproveitar, amém? Aquilo que o Senhor ele tem falado com todos, através desses vídeos que nós estamos fazendo. Eu vou estar aqui lendo aqui a palavra do Senhor, está no livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 12 até o 19, amém? Vamos começar. Jesus e a figueira. Diz assim: no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus no templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Amém, meus queridos? Aqui, Deus aqui nos deu essa palavra. Foi ontem, né, Bê? Foi ontem que Deus preparou essa palavra para nós aqui. O que nós vimos dentro dessa palavra, irmão, é uma coisa bastante importante. O que Deus fez ali com aquela figueira. Ele disse, né, quando ele chegou ali na cidade, ele viu aquela figueira, ele foi até ela para ver se tinha figo, né, alguma fruta para comer. E ele chegou lá, só tinha folha, irmão, só tinha folha, não tinha nada, né, para comer. Mas ele disse, né, que ele hoje em diante ninguém comeria mais fruta daquela figueira. E ele profetizou que aquela figueira secasse e não desse mais fruto, né? E aí, irmão, o que ele quer dizer nessa palavra? Ele poderia chegar lá e dizer: haja fruto, e que seria fruto, aconteceria, né, irmão? Numa figueira, né? Numa figueira, ele profetizava que aconteceria. Mas ele quis o quê? Dar um exemplo para os discípulos o que pode acontecer com uma pessoa que está vazia. De nada, a pessoa está vazia. A pessoa fala que é de Deus, a pessoa fala que serve a Deus, mas está vazia. Quando Deus chega para usar ela não tem nada, ela está vazia. Então, quando a pessoa está vazia, não tem como Deus usar aquela pessoa. Então, aquela pessoa tem que mudar, tem que enxergar que ela precisa estar na presença de Deus, ela precisa estar ali diante de Deus, né? Estar cheia do Espírito Santo, cheia do amor de Deus, cheia da paz, da alegria. Tem que estar cheia, irmão. Se ela não estiver cheia, como que ela pode ali receber a palavra de Deus para passar a palavra de Deus? Ela não pode, irmão. Também, eu estava vendo aqui, né? Tem outras Bíblias, né? Eu lembro da minha antiga Bíblia,
que a palavra dizia assim, que aquela figueira estava com as folhas verdes, os ramos bonitos, né? Estava forte, porém não havia frutos. E ali Deus mostrou para nós assim: o que adianta eu estar cheia da presença de Deus? O que adianta eu dizer que sou uma pessoa de Deus? Eu dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, né, para o Senhor me usar quando o Senhor quiser. E na hora que Deus, Ele precisa, Ele quer me usar, vou usar o meu esposo, nós estamos ali despreparados, ou nós não damos lugar para o Espírito Santo nos usar. Então, do que adianta eu estar cheia do Espírito Santo, eu estar com o meu coração repleto da palavra do Senhor, né, amor? É isso que Deus mostrou para mim, assim. E na hora que Ele precisa, que Ele fala, vou usar meu filho agora, né? Ele está pronto, ele está ali preparado, mas eu estou ocupada. Ah, mas agora eu vou sair. Ou eu estou na rua e eu estou com pressa, fazendo o mercado, fazendo o meu marido lá no trabalho dele, trabalhando, e Deus traz ali uma pessoa até nós, e ali Deus fala com ele. Mas aí nós falamos, agora eu estou sem tempo, mas uma hora eu vou falar com essa pessoa a respeito da palavra de Deus. A uma hora eu vou falar do evangelho para essa pessoa. Agora não dá, porque eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer o almoço ainda, né, amor? Ou você com as coisas da vida, né? Com as coisas da terra, coisas da terra, irmão. E ali Deus queria usar você no seu trabalho. Quantas vezes, né, bem, você lá trabalhando, roçando, carpindo, né, irmão? Uma coisa que leva tempo, precisa estar ali. E ali chega uma pessoa e Deus quer usar a vida do meu marido. E o que Deus fala para nós? Abre a boca e eu vou encher ela. Eu vou encher, né? O Espírito Santo, ele vai nos usar ali para falar o que Deus quer que fale para aquela pessoa, porque nós não conhecemos a pessoa, irmão, nós não conhecemos ninguém, mas Deus, Ele sabe, Ele conhece a necessidade daquela pessoa, e ali Deus olha lá do alto e fala para o meu marido, abre a boca que eu quero falar através de você, e meu marido fala, meu querido, tudo bem? Beleza. Desculpa aí, eu tô carpindo aqui, agora eu não posso parar, nós não podemos conversar. Estou ocupado, Outra né? hora a gente se fala, né? E aí Deus olha e fala assim, que ninguém mais coma fruto de ti. Porque nós não damos fruto, irmãos. Nós não damos fruto, nós não deixamos que o poder de Deus que está na palavra, que está marcado, gravado, guardado no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus, que está em nós, habita em nós e quer nos usar, tem uma ação não possa nos usar, né, bem? É isso que Deus mostrou. Dentro dessa palavra, que a figueira, ela estava ali, tudo bonita, tudo formosa, tudo verdinha, vistosa, mas ela não tinha fruto. Ela não dava fruto. Não dava fruto, irmão. Então, ele não está falando correto, a gente falar isso, como se diz, né? Diretamente, né? Como ali com a planta. Mas está falando diretamente com o ser humano, com as pessoas, com os discípulos que estavam junto com ele. Sim, porque na planta mostrando, ali fala a palavra que não era tempo de figo. Então, às vezes, Deus, a gente acha que não está no tempo de nós fazermos a obra, não está no tempo, né? Irmãos, eu nunca imaginei de estar aqui fazendo vídeo e colocar no YouTube. Isso não chegava na minha mente, no meu coração. Eu achava, puxa, eu não. Eu não tenho capacidade para isso, eu não sei mexer com esse negócio da internet, eu não me dou bem com essas coisas. Era assim que eu pensava. Mas Deus olhou para mim lá, sabe? E falou, eu estou falando para você, vai e faz. Eu estou mandando. E aí eu fui, meu irmão, e eu estou aqui. Como diz aí no ditado popular, eu estou aqui dando minha cara a tapa e fazendo simplesmente o que Deus mandou. Porque, meu irmão, muito melhor é obedecer a Deus do que obedecer os desejos da carne. Do que nós estarmos ali, né, bem? Olhando para as coisas terrenas. Nós somos ocupados, né? Ficar só ocupado com as coisas do mundo, irmão. O que acontece, irmão? Quando nós estamos ocupados com as coisas do mundo,
né, deixa de receber o Espírito Santo, né, deixa de ter uma vida com Deus. Quando nós olhamos para o mundo, olhamos para as coisas do mundo, né, deixamos ali o Espírito, a palavra de Deus de lado. Mas quando nós demos ali, em primeiro lugar, olhando para Deus e demos ali a primícia para Deus, em primeiro lugar Deus, então aí há uma ação de Deus na nossa vida. E nós, quando abrimos a nossa boca, nós podemos falar, porque Deus vai encher a nossa boca de palavra, aquilo que Ele quer que você fala. Ali é o exemplo para os discípulos, né? Porque ali, como eu falo assim, os discípulos, todo mundo, ele andava com Jesus, acompanhava Jesus para todo lado. E onde Jesus estava, ele estava junto, né? Estava andando com Jesus. Mas o que adiantava se ele não entender a palavra de Deus? Se ele não ter o conhecimento da verdade? Se ele não entender o que Jesus estava falando para eles? Então Jesus deu um exemplo para eles. E aí quando eles voltaram, né? Ali outra vez, eles voltaram, aí passaram ali onde estava a figueira estava seca de cima e embaixo. Aí Pedro, né, viu, né, falou, puxa vida, o que o Senhor falou, aconteceu. Então é isso, irmão. Aqui, né, bem, Deus fala também a respeito da purificação do templo. Irmão, quando Jesus fala da purificação do templo aqui, ele mostra para nós a respeito de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz isso. O templo não é a igreja em si, o salão alugado, onde você vai e se reúne com os irmãos ali para cultuar a Deus. O templo somos nós. Nós somos a igreja. A palavra de Deus deixa claro isso, né, bem? Nós somos a igreja. E aqui Jesus fala a respeito da purificação do templo. Quando Jesus chegou lá e foi derrubando tudo, e foi arrancando tudo, mesa, as coisas terrenas que as pessoas estavam fazendo, irmãos, Deus, ele vem sobre nós com a tua presença, com a tua palavra, e ele vem limpando, ele vem tirando da nossa vida, né, bem? Tudo que é pecado, tudo que é sujo, tudo que é imoral, tudo que sabe, faz parte dessa terra, coisas terrenas. O Senhor, ele nos limpa, nos purifica, para quê? Para que nós venhamos ser templo do Espírito Santo, purificados por Cristo Jesus. Sim. E ali nós estamos o quê? Estamos sendo preparados para fazer a obra de Deus. Para ser usados por Deus através do quê? Através do Espírito Santo dele. É isso que Jesus estava falando, né? Que Jesus estava colocando aquilo como um exemplo, né? Se você estiver vazio, irmão, como que pode o Espírito Santo entrar na sua vida? Você não orou, você não buscou ali o entendimento da palavra, não falou com Deus a revelação da palavra, você não fez nada. Aí na última hora você quer falar. É como se você na última hora vai falar algo se você não está preparado para falar aquelas palavras, irmão. O que significa purificação? Purificação é limpar, é tirar tudo que é ruim da sua vida. Tudo que não presta, tudo que não vale nada, você tem que tirar da sua vida, né? Limpar, para que o Espírito Santo venha sobre você. Você limpando, o Espírito Santo vai estar em você e vai te usar. Nós estamos aqui na Terra, irmão, com um propósito. Todos nós, todo ser humano foi criado com um propósito. Nós não fomos criados para ficar aqui nessa Terra. Nós temos ali um lar. Né? Um tempo aqui na Terra. Nós vamos ficar aqui um tempo nessa Terra. Nós vamos para a nossa casa. Nós vamos para a nossa casa, que lá em cima Deus disse, quando Deus saiu da Terra ali, né, com Jesus, né, ele falou assim, eu vou para o Pai. Ele disse, vou preparar um lugar para vós. Então Deus, ele falou que ia preparar um lugar. Então, se Jesus falou isso, que ia preparar um lugar para nós, certamente ele preparou um lugar lá. E nós vamos, quando sair dessa terra, nós vamos para lá. E nós vamos viver eternamente com ele. Então, irmão, essa oportunidade de você conquistar esse lugar, a sua salvação, é você lutar dias por dias, lutando para se manter na santidade com o Senhor. Por quê, irmão? Porque nós somos seres humanos, nós vamos dar uma caída aqui, escorregar ali, escorregar lá, vamos, tá?
Mas nós não podemos continuar no pecado. Nós tem que se levantar, bater a poeira e continuar em frente, lutando para vencer os pecados da nossa vida, o pecado do mundo, aquilo que nos atrai. Nós temos que se limpar, irmão. Nada pode tirar a nossa atenção da direção de Deus, nada desse mundo. E você vê que Paulo e Sila também, eles passaram por muito sufoco. Você vê a história de Paulo e Sila, eles lutaram dia após dia para não pecar. É isso que nós estamos fazendo, nós temos que lutar dia após dia para não pecar. E nós vamos pecar, nós vamos cair. É normal, irmão, nós cair e pecar. Mas não devemos continuar no pecado. Nós temos que se levantar, porque nós somos seres humanos, nós vamos cair. Nós não somos Deus para permanecer 100% na mão de Deus, mas nós temos que mostrar para Deus que nós estamos aqui lutando dia após dia para viver em santidade. Para viver em santidade, irmão. E, irmãos, não podemos esquecer, né, amor, de que Deus, ele tem pressa. Deus, ele tem pressa em nos ajudar, em nos usar. Então, irmãos, ora a Deus, busque a Deus para que Deus, ele esteja te ajudando a se manter puro, a se manter limpo, a se manter fora do pecado. E ore para que Deus, ele possa te usar da maneira que ele quiser e aonde ele quiser, né? Você é a igreja, irmão. Não importa onde você esteja, não pensa que você está fazendo a obra e está lá dentro do salão, que é alugado, que você se reúne com os irmãos. Sim, meu irmão, uma coisa muito boa, cultuar a Deus, ok. Mas não esquece que você é a igreja. E aonde Deus, ele te leva, ali, ele quer usar a tua vida. Irmãos, Deus já usou nossas vidas dentro de hospital, dentro de mercado, sabe? Dentro de farmácia, na rua assim, ó, andando assim, e de repente, Deus começou a usar a nossa vida. Irmãos, Deus usou minha vida várias vezes dentro do hospital. Deus permitiu situações que me levou ao pronto-socorro, e quando eu estava lá dentro, Deus falou assim: olha, eu sei que você está com dor, mas olha ao seu redor. Olha lá para fora, quanta gente gemendo, quanta gente chorando. Essas pessoas precisam de uma palavra, de um conforto. E ali Deus trouxe pessoas ao meu lado ali, que ali puxou um assunto comigo, disse, sabe assim, irmão, o assunto nada a ver, e de repente eu estava ali falando do evangelho, pregando para aquela pessoa, e a agulha no meu braço Jesus, ali, me dando morfina para tirar minhas dores. E ali eu parava de olhar para a minha situação e começava a olhar para a situação das pessoas, e olhava e o Espírito Santo falava, ora por esse, ora por aquele lá. Meu marido lá fora, esperando eu ser medicada, eu não esqueço disso, e de repente uma mulher assim, completamente tomada por drogas, entrou na enfermaria onde eu estava tomando medicação, e ali aquela mulher fez, vamos falar na linguagem nossa de hoje, fez um barraco, né? E começou a xingar as enfermeiras, o enfermeiro, e destratando até mesmo nós, pacientes que estávamos lá. E ali meu marido, lá na porta do pronto-socorro, já ouviu e já veio de encontro, né? Não tinha um segurança, um nada para ajudar os enfermeiros ali. Meu marido já veio de encontro com aquela mulher, e meu marido ali foi usado por Deus, acalmou ela e tirou ela de dentro daquele pronto-socorro, né? E fez com que ela fosse para a casa dela. Então, assim, meus irmãos, vão acontecer coisas na nossa vida que a gente não vai entender, e a gente vai falar, poxa Deus, mas por que eu estou aqui de novo? Tudo é propósito de Deus. E ali, sabe, irmão, Deus tem mostrado essas coisas para nós. Ele fala, olha, eu precisava de você lá. Como a história de Paulo e Silas, né, amor? Nós pregamos nos outros 2 vídeos, acho que nós pregamos os últimos vídeos, e Deus mostrou ali. Paulo e Silas estavam ali naquela cidade fazer a obra de Deus, e eles libertaram, eles foram presos por libertar uma moça do espírito imundo, de demônio, e ali eles foram surrados e jogados dentro da prisão. Olha a situação, 2 servos de Deus, vocês sabem, você que conhece a palavra, irmão, você que lê a Bíblia, né, você sabe que Paulo foi tremendamente usado por Deus. E o que aconteceu, irmãos? Eles foram para a prisão e ficaram lá, ó vida, ó dor, ó azar. Não! Eles foram jogados naquela prisão
E ali eles louvavam a Deus, Oravam cantavam a louvores e oravam a Deus. E Perto diz da a meia-noite. palavra que todos os prisioneiros ouviam, tanto o louvor deles, como ouvia também as orações. E ali o que aconteceu? Deus fez um milagre. Deus ali quebrou aquelas cadeias. Todas as portas daquela prisão foram abertas. Todo mundo ali foi livre. Todo mundo foi liberto. Você vê, irmão, aonde que a gente está chegando? Como um servo. Deus levou Paulo e Silas a passar por aquela situação difícil para que houvesse o que? Salvação naquela prisão. Incluindo o carcereiro e a família do carcereiro, né? Toda a casa dele foi curada, foi liberta. Então, meus queridos, prestem atenção. Aonde você estiver, meu irmão, você é a igreja. Você é o templo de Deus. Então, se deixe usar, né? Abra a sua boca. Deus fala na palavra, não se preocupe com o que eu vou falar, somente abra a boca que eu vou enchê-la, tá? E assim, né, amor? Deus, ele vem fazendo a obra através de você e de mim. Com certeza, irmão. Não questiona o que pode acontecer na sua vida quando você serve a Deus. Você analisa. Todo servo de Deus naquele tempo passou por situações difíceis, mas situações situações boas. Aos nossos olhos seria ruim, né, irmão? Muito ruim, né? Poxa, o cara apanhar, ser lançado na prisão, mas Deus tinha um propósito de salvar aquele povo ali. Até os presos, Deus tinha um propósito de salvar. Então, irmão, não se ali ignore aquilo que vai acontecer na sua vida. Se acontecer algo, amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e vai em frente. E Deus vai te usar. Mas se você ignorar, irmão, você está impedindo a obra do Espírito Santo na sua vida e na vida daqueles que vai ouvir. E aqui, né, bem, no versículo 18, irmão, Deus me deixou aqui marcado esse versículo, diz assim: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, né, ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, né? Então, irmãos, saiba que o inimigo, ele vai estar sempre armado, ele vai estar sempre ao teu derredor. Porque, irmão, a palavra de Deus, ela fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando e rugindo, né? Esperando o quê? Para poder nos atacar. Irmãos, cuidado com as palavras, cuidado com os pensamentos errados, cuidado, irmão, com as coisas que você pensa, que você fala, com as suas atitudes. Levanta contra o seu irmão. Porque, irmãos, Deus fala aqui na palavra, olha, se ali o inimigo estava tentando matar Jesus, quanto mais você e eu, né? E o que acontece, irmão? É para você ficar com medo que eu estou falando isso? Então não vou fazer a obra porque eu tenho medo. Não tenha medo não, tenha fé, tenha coragem, tenha bom ânimo, como Jesus fala na palavra, tem de bom ânimo, né? E Jesus, ele fala que ele vai à nossa frente, ele vai adiante de nós para poder ali nos usar. Porque, irmãos, Deus, ele mostra aqui dentro dessa palavra, né, que Jesus também era perseguido pelo mal, também era odiado. Então, irmão, o inimigo das nossas almas, né, que não é o nosso parente, não é o nosso vizinho, não são as pessoas de carne, mas sim o mal é espiritual, né? São os demônios, é Satanás. E eles andam ao nosso derredor esperando uma brechinha, irmão. O inimigo quer só uma brechinha. Porque através dessa brecha, irmão, ele vai entrar e ele vai ali impedir você de alcançar aquilo que você precisa alcançar. Ele vai impedir você de estar no centro da vontade de Deus. Amém, meus queridos? Meditem nessa palavra, prestem bem atenção em tudo que Deus está usando nossas vidas para falar. Nós não estamos aqui para passar a mão na sua cabeça, sim, para fazer a obra de Deus. Então preste atenção no que Deus está falando para vocês. Não a irmã Lília, não o irmão Jesus, mas Deus, através dessa palavra. Amém. Nós estamos aqui alertando você porque o final dos tempos está aí, está fora. Jesus está voltando. E você tem que ficar atento, né? As nossas palavras, nossa pregação, aqui, são palavras assim um pouco pesadas, mas, Senhor, você segura, porque você vai ter a sua salvação. Então, meditem nessa palavra
Marcos capítulo 11, amém, irmãos? Do versículo 12 ao 19. E nós vamos estar com essa palavra ainda, falando um pouco mais para vocês no próximo vídeo. Então assistam também o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa semana e que Deus possa abençoá-los tremendamente. Fiquem na paz.